conheça as zonas de defesa, as zonas de ataque dos fundos. Sabendo disso, você pode então melhorar o seu operacional e, obviamente, melhorar os seus gains aqui no day trade também. São desses detalhes aqui que esse vídeo será feito. Afinal, eu sou Senna Trader, profissional de 18 anos do nosso mercado. Nós estamos no final aí de 2013 e eu vou passar mais esse conhecimento para vocês. 2024, se prepare aí, um show de conhecimentos. Afinal, o pessoal vem sempre aqui conversando comigo, como tem melhorado com os meus vídeos, como os meus vídeos aí têm aberto a mente de vários operadores e muitas pessoas aí, junto, claro, também com as apostilas. Então eu já convido vocês, tá, para vocês participarem aí também da Masterclass ou adquirirem as apostilas. Tá? É muito importante para o conhecimento de vocês. Lembrando que as turmas 2024 já foram lançadas, então você pode também comprar a mentoria. A mentoria agora em janeiro já vai acontecer. Então só dá uma olhada no meu direct ali do Instagram, dá uma mensagem para saber aí, mas tem a data também já no meu Instagram, ok? E você pode participar da Masterclass também, plano semestral, plano anual. Estão incluídas as apostilas nos dois planos, ok? Essas maravilhosas apostilas aqui, as maiores apostilas de day trading do país. Muito bem, então esse vídeo, o pessoal que já me acompanha tem alguns conhecimentos aí que eu vou passando, mas nesse vídeo aqui eu vou condensar esses aspectos. Então, obviamente, como as pessoas que já me conhecem, né, sabem que eu falo muito do Prior Quote, esse Prior Quote aqui, que é o preço, né, de fechamento do dia anterior. Os fundos utilizam muito a questão do prior, né, como uma região. Às vezes o prior é tão forte que ele utiliza mesmo não só como uma região, ele utiliza como se fosse uma linha mesmo, literalmente uma linha. Você viu que nesse dia, por exemplo, ele bateu literalmente aqui, fez uma sombra, tá? Então assim, mostra que aqui eles utilizaram perfeitamente, né, o prior aí para segurar como zona de defesa. Então nós vamos falar muito sobre isso, né? Zona de defesa, tá? Eu coloquei em preto, não, preto não, né? Zona de defesa, tá? E ataque, né, dos fundos, né? Ataque, jumper, as zonas que eles realmente pulam no trade, né? As zonas que eles defendem e as zonas que eles pulam no trade, tá? Então assim, a defesa, tá, é muito clara aqui. É o prior. Uma das defesas aqui é o prior, tá? Certo. Agora, essa zona de defesa do prior, ela é cada vez mais importante dependendo de onde os preços estiverem, né? De onde eles vêm. Então, por exemplo, observe que nesse momento nós tínhamos uma barra dessa forma. Se você pensar, nós tínhamos uma barra aqui dessa forma, tá? Quer dizer, olha de onde ele veio já em queda. Ok? Então, o que acontece? Desse ponto para cá, certo? Desse ponto para cá, nós tivemos aqui 850 pontos. Você acha que de 850 pontos até o prior ia romper fácil? Definitivamente não. Definitivamente não. Ele ia parar aqui. Tá? Então, o que acontece? O pessoal que vendeu aqui, que realmente foi uma venda muito arriscada, tá? Porque o stop estava muito longo, certo? O que acontece? O primeiro alvo aqui, o primeiro alvo é no prior, certo? Você observa que ele bateu, voltou bastante, depois que ele rompeu definitivamente. Quer dizer, há uma primeira parada, há uma zona de defesa inicial, depois aí sim ele rompe, certo? O depois, né, não importa. O importante é início, quer dizer, o que você já tira dessa situação? Se você tem um prior distante de onde os preços vierem, literalmente esse prior será uma zona de defesa. Tá? E é uma zona, ele pode sim passar, tá? Então ele poderia ter feito isso e segurar da mesma forma. Tá? Ele poderia fazer isso e segurar da mesma forma. Passar um pouco aqui e depois um pouco para baixo aqui tem um queno de reversão. Ele poderia fazer isso da mesma forma, tá? E voltar aqui, certo? É uma zona, tá? Ok? É uma zona. E você pode ver isso sim constantemente aqui, certo? Aqui não chegou a ficar nessa situação, mas por exemplo, Senna, mas muitas vezes eu vejo
dois priors aqui. É verdade, porque tem o prior do dia que você está operando e o prior do dia anterior. Tá? Então, muitas vezes você tem aqui na sua tela, aparecem dois priors. Tá? Aparece dois priors. Na verdade, nesse caso aqui, não é nem do dia que você está operando, né? Quer dizer, o prior é do dia anterior, né? Mas é do dia anterior e do outro dia, quer dizer, é antes de ontem, por exemplo. Tá? Então, olha que situação interessante. Tá? Ele vem, rompe, nós vamos falar isso depois. Certo? Ele vai até onde? Ele vai na região, na zona, perto, né, do outro, né? Quer dizer, ele vai do outro dia. Tá? Então, olha que situação interessante. Por que ele para aqui nessa zona? Por que ele para? Olha de onde ele veio. É só você perceber. Olha de onde ele veio. Daqui, ó, daqui para cá. Ele subiu aí 900 pontos. Olha que interessante. Certo? Ele subiu, ele veio daqui de baixo para o prior, do outro prior. Quer dizer, ele vai bater aqui e vai sentir. Certo? Ele vai sentir. Perfeito? Então, assim, detalhes muito interessantes. Agora, olha a situação interessante que nós tivemos aqui. Ó. Olha uma situação interessante. Quando você tem aqui, ó, observe que ele não está tão distante assim. Certo? Ó. Ele não está tão distante assim. Então, o que acontece quando ele não está tão distante assim? Ele não significa muita coisa. Tá? Ele não significa muita coisa. Certo? Ele vem e vai direto. Não se viu por quê? Porque não está tão distante os preços assim. Aí não significa muita coisa. Certo? Então, esse é um detalhe. Quando você está muito distante, certo? Ele significa muito. Quando você está perto, ele não significa muita coisa. Então, observe. Tá? Olha lá. Ele abriu aqui, caiu. Quer dizer, ele estava bem distante e foi. Aqui, mas falou assim, não, mas aqui não está tão distante assim, certo? Verdade, verdade. Aqui não está tão distante assim. Tá, mas não está tão quanto os outros. Né? Aí o que você pode falar? Mas aí não serviu? Serviu sim. A questão é que qual que é a zona de defesa, outra zona de defesa? Tá? Olha que situação interessante. Vamos observar aí com vários gráficos. Então, zonas de defesa. Tá? Zonas de defesa. Quando o prior... Aqui é diferente, mas quando o prior não segura, qual que é a outra zona de defesa? M200, certo? M200. Então, quais são as zonas de defesa dos fundos? Prior e M200, certo? Prior e M200. Então, na hora que, por exemplo, você tem uma situação como essa, olha lá, olha a situação, olha de onde ele veio, tá? De onde ele veio, 1.200 pontos. Zonas de defesa, prior e M200. Vai passar fácil dessa zona? De forma alguma, principalmente da primeira vez. Ele não veio direto? Ele não veio direto? Praticamente direto? Ele vai passar? Não. E olha o que eu disse a vocês, olha lá. Olha que situação interessante. Ele rompe o prior, rompe a 200, depois ele faz o candle de reversão e volta tudo novamente para o topo anterior. Olha que situação interessante. Certo? Muito, muito interessante. Luciano, mas então como é que eu devo conhecer? Então eu devo comprar nesses pontos? Para você comprar nesses pontos, para você, vamos dizer assim, operar junto com os fundos, que é possível realmente, conhecendo, você tem que ter um capital bem alargado, né? Porque são zonas. Então você não pode ter um stop definido, são zonas. Tá? Então assim, se você tiver grana para fazer isso, beleza. Mas por que é importante você conhecer essas zonas? É importante você conhecer essas zonas para você não ficar vendido ou comprado nessas zonas. Porque essas zonas serão regiões de suporte ou resistência. O que eu quero dizer? Quando você está, mesmo você estando a favor das médias aqui, ó, você não pode fazer na direção do movimento. Tá? Porque é uma região, na verdade, de contratendência quando acontece dessa forma. Certo? Então, é uma coisa muito, muito importante nesse aspecto. Tá? Então, olha a situação interessante. Isso serve para índice, serve para ações, principalmente para ações. Tá? Principalmente para ações. Para ações, então, funciona de uma forma assim, magnânima esses detalhes aqui. Tá? Então, ó, zona de defesa. Tá? Zona de defesa.
Ok? Ah, Senna, mas olha aqui, ó, tá vendo? Não serviu como zona de defesa. Sim, não serviu como zona de defesa. Por que não serviu como zona de defesa? Nem a 200 e nem o praio. Porque ele já começou aqui, né, cara? Ele já começou aqui e ó, já começou, já foi direto, né? Então não serviu como zona nem a 200, nem o praio serviu como zona de defesa, tá? Por causa dessa situação ali, né? Que ele está muito, muito próximo, certo? Está muito, muito próximo, ok? Então, olha a situação. Nossa, Senna, mas e aqui, ó? E aqui? O que eu posso dizer aqui? Seguiu isso aqui? Vamos ver, né? Vamos ver, olha lá. Tá? Ele começa aqui. Realmente aqui não está tão distante assim. Não serve como zona de defesa. Volta. Tá? Aqui ele vai servir como zona de defesa? Não está tão distante que ele veio aqui. Não, então quer dizer, o prior hoje aqui talvez não signifique muito, porque ele de cima para baixo não veio muito, não está tão distante assim, e depois que ele caiu também não está tão distante do prior. Então aqui não tem nada, aqui não tem zona de defesa. Esse prior não serve como zona de defesa, não serve, tá? O que poderia acontecer é que se ele fosse, lembra, quando você tira o prior da equação, tá? Quando você tira o prior da equação, tem o prior, tá? E tem o prior, ó, prior, e tem a M200. Quando você tira o prior da equação, você vê que ele não serve muita coisa porque não veio distante. Aonde pode ser a zona de defesa? A M200. Então aqui, se ele viesse até um pouco mais, seria muito legal. Então quando ele passa do prior, a zona de defesa da 200 é muito forte, porque a primeira é rompida e a segunda normalmente segura. É difícil ele romper o prior e a 200 quando está distante, certo? Então assim, é muito interessante aí para fazer o seu trade, muito interessante, tá? E como que você pode utilizar isso sem operar grande, né, Senna? Como você pode utilizar isso? Eu preciso utilizar isso, mas eu não quero operar como fundo de investimento. Como fazer? Eu vou explicar para vocês aqui. Eu já expliquei inclusive isso aqui no Shorts, tá? Olha que situação interessante. O prior não serve como zona de suporte ou de resistência, certo? Então o que acontece? Quando você não tem uma distância muito grande, então por exemplo, o prior está aqui, né? 2 até. Ele sobe, ele cai. Será que esse ponto que vai servir como zona de defesa, nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque ele desceu, ele não estava muito longe. Então a gente não sabe se ele vai servir como zona de defesa. Seria mais fácil se aqui servisse como zona de defesa, ele passasse o prior e aqui servisse como zona de defesa. Tá? Mas não aconteceu. Então ele está aqui, certo? Você não sabe. Só que aqui mostra que vai ter uma zona de defesa, mostra como? Com um setup. Então olha que situação interessante. Quando a zona de defesa ela não está clara porque não existe uma distância, você pode utilizar, se parar na zona de defesa e der um setup na zona de defesa, aqui nós tivemos uma M-Routes, você pode partir para o ataque. Então essa zona de defesa ela vira até um ataque. Tá? É aonde os fundos pulam no trade. Tanto é que você percebe que depois ele vai que vai e não para não. Quer dizer, aqui tem força compradora gigantesca, ele não para não. Tá? Então assim, muitas vezes a zona de defesa ela também serve como zona de ataque. Tá? Como zona que os fundos pulam no trade. Como? Muitas vezes a zona de defesa serve para a parada dos preços, que eu já expliquei como está distante, ele serve para a parada dos preços e aí sim pode voltar. Mas se você tiver um setup nessa zona de defesa, sem você saber se realmente vai ser uma zona de defesa, também serve e ela pode virar uma zona de ataque, pessoal. Então olha que situação interessante. Esses detalhes, tá? Você só consegue aqui no YouTube comigo e obviamente na Masterclass e nas mentorias. Então o conhecimento aqui para vocês é aberto, é show demais. Então cada vez mais eu vou postar aqui coisas para vocês. 2024 vem aí, como eu disse. Aproveitem então para participar aí da Masterclass, onde esse conhecimento vai valer ouro aí para vocês. Vocês vão tirar facilmente o valor que vocês estão pagando aqui dos planos.
tá? Então, se você quiser também as apostilas e se você quiser mais detalhes, a explicação assim, com apenas 5 pessoas, tá? Porque a Masterclass é aberta, né? Se tiver 50, 100 pessoas, de boa, mas a mentoria não, a mentoria é somente com 5 pessoas, é exclusiva aí para vocês. Então, show, sempre show, super conhecimento aí para vocês. É isso aí, abraço a todos, mais vídeos virão. Show!